Boa noite a todos, que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Acalente os nossos corações, ilumine os nossos dias. E a conversa da nossa noite consta do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. E é João quem narra esse diálogo entre Jesus e Pilatos. Pergunta a Pilatos: és o rei dos judeus? E Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria lutado para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Então Pilatos diz: és, pois, rei? E Jesus responde: tu é quem diz que sou rei. Não nasci e nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Esse diálogo consta do capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. A informação de que existem outros mundos trazida por Jesus é de fundamental importância. Sem essa possibilidade, toda a doutrina do Cristo não faria qualquer sentido. Jesus veio trazer a boa nova, que significa boa notícia. E é João quem narra esse episódio tão importante, tão significativo, que foi colocado por Kardec propositadamente no início do Evangelho. João era um dos mais jovens discípulos do Cristo e esteve com ele nos principais momentos. Foi a João que Jesus, no momento derradeiro, que entregou a sua mãe, confiando os seus cuidados. João presenciou também o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando falava sobre reencarnação. Ele também estava com o Cristo na boda de Canaã, assistiu à cura de Verônica, a mulher hemorrágica, e esteve com ele no momento da transfiguração no Monte Tabor. Todos os discípulos morreram de morte violenta, com exceção de João, que teve a morte natural, com quase 100 anos. João ficou preso por muitos anos na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Sendo libertado, morreu de morte natural. No século XII, João retorna à vida corpórea na figura de Francisco de Assis. Trabalhou, sofreu, chorou muito, sem que tivesse imposto a ninguém qualquer dor, qualquer sofrimento. Ele conhecia e convivia com o Espírito de Jesus, mas entendia que o semelhante deveria ver o Cristo por meio das suas ações amorosas. É esse mesmo Espírito, João Francisco, amor, quem escreveu a introdução do Livro dos Espíritos. Meu reino não é deste mundo. Jesus, nessa passagem, se refere claramente à vida futura, que ele apresenta como fim a que se destina a humanidade, devendo ser o objeto das nossas principais preocupações. Nos preocupamos bastante com o amanhã, não é mesmo? Se teremos o que comer, o que vestir, onde morar, isso é natural. Nos preocupamos com a velhice tanto que fazemos uma previdência, contribuímos financeiramente para tal. Os judeus tinham uma ideia muito imprecisa sobre a vida futura. Eles acreditavam nos anjos e achavam que eles eram seres privilegiados da criação. Eles não tinham conhecimento de que todos nós, um dia, necessariamente, seremos esses seres angelicais. Para eles,
Quem cumpria as leis de Deus tinha recompensa, bens terrenos. As calamidades, o sofrimento era, na verdade, um castigo imposto por Deus para aquele que não cumpria a sua lei. Jesus veio revelar que existem outros mundos e, considerando o estado do homem naquela época, evitou dar detalhes desses mundos, porque sabia que não seria compreendido. Todo cristão confia na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dele é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em alguns pontos. Para alguns, apenas uma crença, sem certeza, daí a dúvida, a incredulidade. O homem moderno, pesquisador da estratosfera do subsolo, já chegou à Lua e está próximo a chegar a Marte. Já desceu 10 quilômetros de profundidade da Terra, mas continua com as mesmas aflições dos egípcios, dos gregos e dos romanos da antiguidade. Inúmeras são os pontos de interrogação. A morte é uma incógnita e continua ferindo os sentimentos e torturando a inteligência. As religiões criaram regiões definidas para onde seríamos transferidos após a morte. Tal orientação, contudo, não atende às exigências do cérebro e nem os anseios dos nossos corações para controlar as emoções. Como transferir para o inferno a criatura que emaranhou no erro por ignorância? Como promover ao céu em caráter definitivo aquele que apenas se iniciou na jornada do bem? Que tarefa desenvolveriam as almas nas cortes celestiais? Formariam apóstolos com aposentadorias compulsórias? Como sobreviveriam no paraíso o pai carinhoso que viu seu filho em erro ser entregue a Satã? E a esposa dedicada, vendo o marido queimar no fogo do inferno? Um dia eu perguntei a uma irmã, que seria dela depois da morte, quando ela estivesse nos reinos dos céus? E ela disse que ela jogaria baralho com as amigas. Gente, o Código Penal brasileiro, feito por legisladores, homens, deputados, senadores, homens imperfeitos, foram capazes de criar um sistema punitivo e educativo, onde o autor de um delito, antes de receber a pena, tem considerado as razões, o motivo, o estado que ele estava quando cometeu o crime, né? Se foi por forte emoção, o que fez cometer tal crime. Se eles trabalham, tem diminuído a sua pena. Se tem bom comportamento, eles passam de um regime fechado para um regime semiaberto, depois para regime aberto. Gente, nós estamos falando de Deus, bondade infinita, justiça e misericórdia. Como conceber um Deus e justificar um inferno onde as almas gemessem distante de esperança para o resto dos dias? Como pensar num céu sem nenhuma compaixão, deserdando todos que erraram? São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. A doutrina materialista ou nihilista, que acredita que nada existe depois da morte, ela estimula o egoísmo. O incrédulo, ele gira em torno de si mesmo porque acha que tudo vai acabar, que nada existe depois da morte. Aproveita o máximo possível a vida enquanto está aqui e aproveita rápido, como diz, não sabe o dia que vai embora. O respeito humano modera a ação de algumas pessoas.
Que freio teria aquele que nada crê? A doutrina materialista ela é antissocial, porque ela rompe os laços de solidariedade, fraternidade, verdadeiro fundamento da relação social. Suponhamos que por alguma circunstância o povo tenha certeza de que em 10 dias tudo será aniquilado, sem deixar qualquer rastro, que ninguém sobreviverá. O que faria esse povo com o tempo que resta? Será que ele trabalharia para melhorar-se, para se instruir? Respeitaria esse povo o direito do outro, os bens do outro, a vida do seu semelhante? Se sentirá obrigado a qualquer dever? As consequências só não seriam mais desastrosas, como a gente poderia prever, porque a maioria das pessoas que se dizem incrédulo fazem mais por presunção do que por verdadeira incredulidade. Eles têm mais dúvidas do que convicção, mais medo do nada do que realmente demonstram. É necessário entender que a incredulidade, o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham mais espaço a cada dia, apesar dos esforços das religiões. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque falta alguma coisa. E o que falta à religião neste século de positivismo é compreender para acreditar. Fatos positivos que confirmem aquela alegação. O Espiritismo, nesse passo, vem colocar um freio à disseminação da incredulidade, não somente pelo raciocínio, pelo alerta que traz sobre os perigos que ela representa, mas por fatos materiais que tornam tangíveis e visíveis a alma e a vida futura. Do trabalho de Kardec, por ocasião da codificação, estudos e experiências, Kardec e tantos outros, Chico Xavier trouxe inúmeras mensagens do além e tantos outros, nas assistências espirituais, quantos depoimentos. Para compreender todas essas questões, é necessária a vontade firme e sincera de estudarmos. Nós temos de estar disponíveis para esse grande aprendizado. Uma teoria só pode ser aceita como verdadeira se ela satisfaz a razão e leva em conta todos os fatos que ela abrange. Se um fato a contraria, ela não contém a verdade absoluta. Um jovem de 18 anos tinha uma doença cardíaca considerada incurável. Os médicos lhe previam no máximo 2 anos de vida. Sabendo disso, esse jovem larga o estudo e entrega-se aos excessos de todos os tipos. Ele dizia: o que importa? Só tenho 2 anos de vida. Vou aproveitar o que me resta. Se esse jovem fosse espírita, diria: a morte destruirá o meu corpo, me deixarei com uma roupa velha, mas o meu espírito viverá para sempre. E eu serei na vida futura o que eu tiver feito na minha vida aqui. As qualidades morais e intelectuais que eu adquiri não serão perdidas, fará parte do meu aperfeiçoamento. Toda imperfeição que eu me livrar será um passo a mais para a minha felicidade. Minha felicidade ou infelicidade dependerá da utilidade ou inutilidade da minha vida presente. Por justiça, as almas devem ter a responsabilidade de seus atos. Para que sejam responsáveis, ela deve ter o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. A crença instintiva no futuro, sua imaginação criou diversidade de crença. A doutrina espírita sobre o futuro
não sendo obra da imaginação do homem, resulta da observação dos fatos materiais. A unificação relativa ao destino das almas, que será depois da morte, será o primeiro ponto de aproximação entre as diferentes crenças, um passo enorme para a tolerância religiosa e mais tarde para a grande fusão. Disse Jesus que seremos todos um único rebanho, não é mesmo? Então o Espiritismo será a religião do futuro ou o futuro das religiões? Nada disso. Não é o Espiritismo em si, mas os seus princípios. A vida após a morte, a reencarnação. Que boa notícia nos trouxe Jesus, a morte não existe. Ninguém morre e se aperfeiçoa, prosseguindo sempre. Aqueles que se amam estarão sempre ligados, trabalhando por melhorar-se, um ajudando o outro. O que está lá, na erraticidade, ajuda os que estão aqui. Jesus, segundo São Luís Gonzaga, diz que é o espírito mais perfeito, de maior grandeza moral e intelectual que já habitou a terra. Ele é um espírito puro. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos conta que há 4,5 bilhões de anos Jesus dirige o orbe terrestre, sendo o co-criador do planeta, o governador espiritual da Terra. Há 2.000 anos atrás, Jesus veio ao mundo pessoalmente, corporificou-se e veio falar de amor, veio exemplificar o amor. Disse João, o mesmo João, Jesus é o Verbo de Deus. Jesus tem boca, tem língua, Jesus fala. Como é que Jesus fala? Gente, lembrando que no Livro dos Espíritos, na questão 13, está lá. Deus é imaterial. E como é que Deus fala conosco, então? Deus fala conosco através da vida. Jesus é a fala de Deus para nós. E o Verbo se fez homem, como narra João no capítulo 1. O reino de Jesus não é desse mundo e isso já compreendemos. Mas será que nesse mundo ele ainda não teria uma realeza? O título de rei muitas vezes é dado aos gênios que se colocam em primeiro lugar numa atividade. Alguém que tenha feito história, que por mérito próprio foi consagrado à eternidade. Aquele que marcou sua presença na terra por algum mérito, por algum feito, por alguma realização. Sob esse aspecto, não seria Jesus o rei? A ideia clara que fazemos a respeito da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização do homem, porque ela muda completamente o ponto de vista com que se encara a vida terrestre. A vida corporal não é mais do que uma breve passagem num país ingrato. Os sofrimentos, as dificuldades são apenas incidentes a se enfrentar com paciência, porque são curtos e serão seguidos de momentos felizes. A morte não tem nada de pavoroso, não é a mais a porta do nada, mas a libertação para a paz. A certeza de que estamos numa condição temporária, não definitiva, para encarar a vida terrena com um pouco mais de indiferença, do que resulta uma calma que abranda as amarguras. Saber que estamos de passagem, que isso tudo é um grande aprendizado, que a Terra nada mais é do que uma grande escola. Estamos todos aqui na condição de aprendizes,
para evoluirmos, para nos aperfeiçoarmos e, por fim, para sermos felizes. Quando percebemos a nossa vida sob a perspectiva da vida futura, é como subir numa montanha e olhar para baixo. O que a gente vê? Quando estamos em cima da montanha, olhamos para baixo e todos têm pequenas estaturas, é como se fôssemos todos formigas. Não dá para identificar o que é rico, o que é pobre, nenhuma diferença. Do contrário, é quando vimos a vida aqui, da forma que estamos vendo. Nós no centro da atenção. Tudo que nos envolve se apresenta tão grande, tão poderoso, tão imenso, tão sufocante. Alguns podem se perguntar, e se todos pensarem assim, e se ninguém mais se ocupasse com as coisas da terra, como seria? Não corremos risco nenhum, porque o homem instintivamente procura o seu bem-estar, mesmo sabendo que ficará pouco tempo por aqui. Ele vai querer uma condição menos mal possível. Não há uma única pessoa que, sentindo um espinho na mão, não tenta tirar. A procura pelo bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionados pela lei do progresso e a lei da conservação, que são as leis naturais. Ele trabalha por necessidade, mas também por gosto e dever, cumprindo assim os desígnios da providência divina. Só aqueles que consideram a vida futura pode dar a importância relativa que se deve ter. Deus não condena os gozos terrenos, mas o abuso, o exagero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento, abre novos horizontes. Ele mostra que essa vida é um simples elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e todos os seres de todos os mundos. Todos os mundos. É único. Uma realeza terrena, a rainha de França, uma rainha da França, e é ela quem, ao final do capítulo, vem narrar a sua experiência. Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo? O que foi que eu levei comigo na minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada, ela nos diz. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, pensei chegar no reino dos céus. Mas quanta desilusão, que humilhação. Ao invés de ser recebida como soberana, tive de ver acima de mim, muito acima, homens que ela considerava pequeninos e o desprezavam. Para preparar um lugar nesse reino, diz ela, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se perguntará o que você tem, quais os bens, e sim quantas lágrimas você enxugou. Tende piedade dos que ganharam o reino dos céus. Ajudai-nos com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo e o traço da união entre o céu e a terra. Não esqueceis. Ela coloca aqui a rainha então da França, os requisitos para alcançarmos o reino do céu.
humildade, caridade, abnegação, benevolência, sermos bons. É só isso que vai contar, as lágrimas que nós enxugarmos. Então vamos aproveitando essa oportunidade bendita da reencarnação presente, para enxugar lágrimas, para sermos mais empáticos com a dor do outro, mais sensível. Recorremos à prece e à oração quando as coisas se tornarem difíceis para nós. É o nosso elo de ligação com o Criador, é a nossa inspiração para os dias melhores. Que possamos refletir sobre a vida futura, dando a ela a importância que devemos dar. Fazer o nosso melhor. O nosso futuro, o nosso amanhã, depende de hoje. Que Deus abençoe a todos, que tenham todos uma ótima noite, muita reflexão, muita alegria, muita saúde. Deus abençoe. Obrigada.